Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo. É um bolo de 2 kg, massa branca com recheio de mousse de maracujá com pedaços de chocolate. Pessoal, como eu disse para vocês, se eu não me engano, no vídeo anterior, o recheio de mousse de leite ninho com pedaços de chocolate e o de maracujá com pedaços de chocolate são dois recheios que estão saindo bastante aqui pra mim, tá bom? O recheio de mousse de maracujá já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha. E aí é a mesma receita, o mesmo recheio, eu só acrescento o chocolate picado, tá? O chocolate picado, ele pode ser aquela barra de chocolate e você vai cortando em quadradinhos bem pequenininho. Ou já vende na doceria as gotas de chocolate, aquelas bem pequenininhas, tá? Tome cuidado na hora de comprar, porque existem aquelas que são forneáveis, que a gente costuma colocar em panetone, e tem a normal, tá bom? Então tem uma diferença entre uma e outra, tá bom? Então, são dois recheios que saem bastante aqui pra mim e super vale a pena, porque é um recheio simples, mas colocando o chocolate acaba agregando valor pro recheio, tá? E aí isso dá direito da gente cobrar um valor diferente, um valor mais caro. Um recheio de apenas mousse é um valor X. Recheio de mousse de maracujá com pedaço de chocolate é outro valor. Então vale super a pena, tá bom? Então, pessoal, aqui eu fiz a pré-camada no meu bolo, como eu sempre faço, sempre é importante fazer a pré-camada, independente de como você vai fazer esse bolo, faça a pré-camada, vai ser mais fácil, vai facilitar o seu trabalho, tá bom? E agora eu venho depositando o chantilly no meu bolo, tá? Depositei o chantilly tanto na lateral como na parte de cima e vou começar a alisar com a espátula reta, tá bom? Sempre começa alisando da parte de cima, depois pra lateral. Esse meu chantilly, não sei se dá pra vocês ver mais ou menos a definição da cor, mas a cor é amarela, tá? É um amarelo bem clarinho mesmo, tá? Eu usei o corante líquido amarelo damasco, corante líquido amarelo damasco, e ele já o corante líquido em si, ele já é mais, como posso dizer, ele não é tão pigmentado assim. E aí eu coloquei apenas uma gotinha, então não ficou tipo um amarelo, ficou tipo uma cor bem cremezinho assim, só pra tirar aquela coisa totalmente do branco, tá? Então a intenção aí não era que ficasse realmente uma tonalidade escura de amarelo, não, era só pra dar uma quebrada no branco do chantilly, tá bom? E aí eu usei, como eu disse pra vocês, um amarelo damasco. E eu detesto o corante amarelo damasco, gente. Eu acho que é um tom de amarelo que é aquele tom de amarelo que não é legal. Eu gosto muito da cor amarela, mas é aquele amarelo mais escuro, sabe? Eu adoro, acho lindo. Agora esse amarelo mais... não sei explicar como que é, gente. É um amarelo assim que não me agrada. É o amarelo damasco. Porém... não tinha o outro corante na doceria, não tinha nem o líquido e nem o em gel. Então só tinha o líquido e do damasco, amarelo damasco. E aí foi a única opção que eu tinha, porque o topper que a cliente tinha escolhido era amarelo, então o bolo precisava ser amarelo, então eu só tinha essa opção. Se eu tivesse a outra opção, eu teria pegado o amarelo gema, combinaria bem mais com o topper. Depois, quando eu colocar o topper de bolo, vocês vão ver que a tonalidade do topper é como se fosse um amarelo gema. Então, o certo mesmo era usar o amarelo gema, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Se vocês for usar o topper parecido com o que eu usei, o certo, o melhor é o amarelo gema, tá bom? Mas aí vai de gosto também. Enfim, aqui eu tô alisando o meu bolo. Eu vou alisar o máximo que eu conseguir, porque esse bolo não vai ter decoração na lateral com bico de confeitar. E eu também não vou passar como fala? Também não vou passar a espátula de textura. Eu vou passar apenas o pincel de silicone. E o pincel de silicone, ele ajuda para tirar as imperfeições do bolo. Só que quanto mais reto o bolo tiver, com menos imperfeições, mais bonito fica o trabalho com o pincel de silicone. Isso, né, com qualquer tipo de trabalho fica mais bonito, conforme
Quanto mais lisinho ele tiver, mais perfeitinho ele vai ficar, tá? Então eu vou alisando bem o meu bolo, tanto a lateral como a parte de cima. Vem fazendo as quinas quantas vezes forem necessárias, para aí sim, depois eu passar o meu pincel de silicone, tá bom? Para ficar um trabalho melhor, mais bonito, tá bom? Então, venho passando o pincel de silicone tanto na lateral do meu bolo, quanto na parte de cima, tá? Como eu disse pra vocês, essa semana aí que passou, eu gostei bastante de usar o pincel de silicone. Eu achei que o trabalho com pincel de silicone fica super bonito, é super prático de estar fazendo, não tem erro, não tem segredo. Então, dá pra qualquer uma pessoa usar. E é mais fácil da pessoa estar encontrando o pincel de silicone do que a espátula de textura, tá bom? A espátula de textura, tem gente que não consegue encontrar onde mora, aí só tem a opção de comprar pela internet, aí às vezes até encontra promoção, mas você tem que pagar o frete. Então não é todo mundo que tem acesso ainda à espátula de textura, tá? Então se você não tem acesso à espátula de textura, tem aí a opção do pincel de silicone. Faz um trabalho lindo, um trabalho incrível, tanto na lateral como na parte de cima, tá bom? É um trabalho que eu gosto bastante. E vocês podem estar passando o pincel de silicone, da forma que vocês quiserem. Eu sempre passo ele reto, independente da forma que eu vou girar a minha bailarina, sendo ela para direita ou para esquerda, né, para frente ou para trás. Eu vou passando o pincel ele reto, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer um trabalho de zigue-zague, pode fazer um movimento aí com o pincel que vai fazer um trabalho diferente, tá bom? Então, depois aí que eu terminei de passar o pincel de silicone, eu venho limpando a minha bandeja, tá bom? Sempre importante limpar a bandeja, gente, pra gente estar entregando um trabalho limpo pro cliente, tá? Nosso cliente merece um trabalho limpo, tá bom? Então sempre limpe, vai limpando com cuidado, vai limpando devagarzinho. Sempre tem aí do seu lado um paninho úmido para você estar limpando, pra gente entregar um trabalho limpo, como eu disse, tá bom? Então eu vou terminar aqui de limpar a minha bandeja e já já eu volto com outra parte da nossa decoração. Agora, pessoal, com um bico pitanga grande, tá? Eu vou fazer as rosetas na parte de cima do meu bolo. Esse bico pitanga, ele não tem numeração, ele faz um trabalho bem parecido com o bico M, porém não é o bico M e ele não tem numeração, tá bom? É um bico simples, aqueles que tem emenda e tal, mas ele faz uma roseta muito bonita. Para fazer a roseta, pessoal, não é tão fácil assim, porém também não é tão difícil, tá? É questão de prática, gente. A gente pode falar aqui em vídeos, explicar milhões de vezes como que é feito, mas se você nunca pegar para fazer, você nunca vai conseguir fazer, entendeu? Então, tira esse medo de você, pega um bico pitanga aí e tenta, gente. Vai fazendo o teste, vai treinando, é questão de treino, tá bom? Então, fiz aí as rosetas na parte de cima e agora eu vou fazer o rodapé. Essa minha bandeja, ela me dá a liberdade de fazer qualquer outro tipo de trabalho no meu rodapé. Eu poderia fazer as pitanguinhas, igual eu estou fazendo, né? Poderia fazer com esse mesmo bico que eu tô fazendo, ou com outro bico, um bico 4B, um bico 6B, um bico, sei lá, 22, qualquer bico pitanga eu poderia fazer as pitanguinhas, poderia estar fazendo rosetinhas aí na parte de baixo, poderia estar fazendo trabalho de conchinhas, um efeito de cordinha, então tem muitas possibilidades que eu poderia estar fazendo aí na parte de baixo, mas eu resolvi fazer as pitanguinhas mesmo, e com o mesmo bico que eu usei para fazer as rosetas, tá? É um bico que eu gosto bastante de usar ele, é um dos meus bicos preferidos, tá bom? Então, depois que eu fiz aí todo o trabalho com o bico de confeitar, eu vou escolher a frente do meu bolo, tá? Eu sempre escolho a frente do meu bolo, aquela frente onde a decoração ficou mais bonita, a lateral ficou mais lisinha. Essa vai ser a frente do meu bolo, tá? É dessa forma que eu escolho. E aí, pessoal, esse palito que eu uso para colocar o nome, né? O topper de bolo onde tá o nome, ele é um palito de churrasco, porém ele é um palito de churrasco de bambu, tá? Qual é a diferença entre o de bambu e o normal, tradicional? O tradicional, ele fica meio que esfarelando, sabe? Ele vai soltando uns fiapinhos e corre o risco de soltar fiapinho dentro do bolo e não é legal nem para você nem para o cliente, tá?
Então, o de bambu, ele é lisinho, ele não solta nenhum fiapinho, então ele é melhor de estar usando, tá? Ele é bem fácil de estar encontrando, você encontra ele tanto em mercado como em doceria, e ele não é caro, tá? Ele é um pouquinho mais caro do que o tradicional, porém ele não é tão caro assim, tá? Vale super a pena. E aí eu passo um fitilho ao redor dele todinho, e a cor do fitilho é sempre a cor do tema. Por exemplo, se o bolo foi todo amarelo, então eu usei o fitilho amarelo. Se fosse um bolo do Palmeiras, eu ia usar o fitilho verde. Se fosse um bolo do Corinthians, fitilho preto. E assim por diante, tá? E aí, esse topper da frente, que fica na lateral do meu bolo, eu usei o palito de pirulito, eu entortei ele, e depois colei no topper e coloco aí no bolo. Daí ele não entra em contato direto com o bolo, tá bom? Filmei de pertinho, pessoal, para vocês verem o resultado final. E acabei acrescentando, pessoal, as folhinhas, uma do ladinho de cada florzinha, né, de cada roseta. A intenção não era colocar, mas depois que eu finalizei meu bolo, eu achei que tava faltando alguma coisa e resolvi estar colocando para ficar mais delicado, tá bom? Inclusive, eu já tinha até colocado o topper de bolo aqui junto com vocês, né? E depois eu acabei tirando o topper de bolo para não sujar nem nada e fiz as folhinhas na parte de cima, tá? Mas essas folhinhas fica a critério de vocês, é super opcional, tá? E outra coisa, já tem vídeo aqui no canal mostrando direitinho como que eu faço as folhinhas. Eu não tenho nenhum bico de confeitar de fazer folhinha nem nada, então eu uso um saquinho, coloco o chantilly dentro, corto a pontinha e vou fazendo as folhinhas. Aí, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto do vídeo como da decoração. Pessoal, peço para vocês comentarem aqui no vídeo o que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Se vocês querem que eu continue falando sobre bolos à pronta entrega, tem muito assunto sobre isso ainda que eu queria falar com vocês, mas não sei se vocês realmente querem vídeo disso sim ou não. Então deixa a sugestão aqui de vídeo se vocês querem que eu continue falando sobre bolos à pronta entrega, ou querem mais decoração de bolo, ou querem mais receita. Deixem aqui nos comentários como sugestão pra mim, tá bom? Pra mim saber o que eu faço, o que eu gravo, tá? O que eu vou trazer de conteúdo aqui pro canal, tá bom? Peço essa ajuda de vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.